Olá, tudo bem? Estou aqui com a minha sogra maravilhosa, Dona Eliane, e vamos falar um pouquinho com ela da fé. O que a gente fala é da fé. Tudo que envolve a fé, eu quero estar envolvido. Então a gente vai falar um pouco, resumidamente, um pouco da história da Dona Eliane aqui. Dona Eliane, boa tarde, bom dia, né? Boa noite, não sei que hora essa pessoa vai estar vendo esse vídeo, tudo bem? Tudo bem, genro. Minha história, ela se iniciou com uma criança, né? Quando eu fui mãe solteira e conheci um rapaz, aí esse rapaz, eu me envolvi muito com ele, né? Fiquei grávida, né? Aí eu me vi com uma criança no braço. De repente eu já estava com a criança no braço, tudo muito rápido. Aí eu chorando, sem saber como sustentar essa criança, né? Aí eu fui parar na casa de uma amiga, né? Meu pai não queria aceitar eu e essa criança dentro de casa, né? Aí me pôs na rua, eu chorando muito com essa criança, subi e desci as ruas com essa criança no colo. Aí fui parar na casa de uma amiga, ela falou assim: hoje o seu sofrimento, a partir de hoje, o seu sofrimento acaba. Fica aqui na minha casa, vou comprar leite, vou comprar fralda pro Érico. E à noite a gente vai para a igreja. Isso era numa quinta-feira à noite, né? Ela me levou para a igreja. Essa pessoa que fez isso por você, ela era da igreja? Era da igreja. Eu não sabia que ela estava indo na igreja, mas Deus me direcionou à casa dela para exatamente pedir ajuda para uma pessoa que eu não sabia que estava indo para a igreja. E aí começou aí a sua trajetória para vencer aquele sofrimento, aquela luta, porque ser mãe, cuidar de uma criança, não é fácil, né? Tem as suas dificuldades, né? Sim, como eu era uma jovem, né, com 17 anos, e queria se divertir, passear, né? Não queria saber de criança. Então aí começou minha trajetória. Aí a responsabilidade de eu ter, além de mim, aí eu tinha uma criança também para minha responsabilidade. Então, como começou? Como foi esse início? Ali depois que a senhora chegou na igreja, como foi esse início? Foi fácil? Sua vida foi fácil nesse início? Muito difícil. Se tornou um ciclo, parece que já estava todo fechado. Ao invés de abrir, ele já estava todo fechado, né? Quando eu cheguei na igreja, o ciclo fechou, mas não fechou, né? Deus faz se tornar um ciclo fechado para você, né? Buscar mais a Ele, né? Não desistir, porque quando a gente conhece o Senhor Jesus, a luta da gente, ela tem parece piorar, mas não é piorar. Aquilo vai trazendo uma dificuldade, porque o trabalhar de Deus, ele não é fácil. Não é fácil, né? Então não foi fácil o início da senhora. Teve um começo ali difícil, com a criança de colo, pedindo ajuda para as pessoas, né? Poder criar. E como foi a mudança de chegar na igreja e uma pessoa vazia, sem fé, né? Que era assim que a senhora chegou, sem espírito. Como que foi essa mudança, esse contato com o Espírito Santo, e do antes e o depois? Como que é você não ter o Espírito Santo e ali buscar e você passar a lutar com Deus e receber o Espírito Santo? Como que foi essa mudança? Sem o Espírito Santo e com o Espírito Santo? Sem o Espírito Santo é difícil, né? É uma pessoa totalmente vazia de si, né? É como se você pegasse um copo com água, você tiver sede, né? Pegasse um copo vazio, né? Então uma pessoa sem o Espírito Santo é como se fosse um copo vazio. Como que a pessoa vai matar a sede com um copo vazio? Não tem condições. Eu era desse jeito. Vazia, sem Deus, sem o Espírito Santo. E depois que veio o Espírito Santo e a senhora tomou posse da maior bênção que há, como que foi o depois? O depois, aí eu fiquei segura, né? Eu estava segura, né?
Eu fiquei segura de que eu ia vencer, né? Mesmo estando com aquela criança, eu ia vencer, né? E com o Espírito Santo e vem aquela força, como se fosse um leão entrando dentro de você, né? Aquele leão rugindo dentro de você, né? Eu vou conseguir, eu vou vencer, o Espírito Santo está comigo, a minha fé não vai ser abalada por nada, eu vou conseguir, né? Então foi isso. Legal, né? Você vê, né? E nessa história toda, você vê que ela falou do filho. Veio outros filhos, né? Só que a gente vai falar dessa trajetória dos filhos, tá aí. A senhora hoje tem 4 filhos. Hoje são 4, né? 4 filhos. Aí esse rapaz que eu me envolvi tive o primeiro filho com ele, né? Depois que eu passei a ir à igreja, ele quis montar uma nova história, um novo rumo pra gente, né? A gente fomos viver juntos, né? A gente não éramos casados, mas a gente foi viver junto, né? Por conta que ele sentiu na obrigação de criar esse filho, né? Aí logo veio a mais uma menina, depois veio a outra menina, depois, por último, mais uma menina. Hoje são 3 moças e um rapaz, que a gente vai comentar sobre esses 2, que é o filho que hoje é pastor da igreja, né? E a obreira, que é a minha esposa, linda, maravilhosa, a obreira Evelyn. E tem a Suelen e a Fernanda também, né? São seus filhos. Mas falando sobre o filho, como que é ter um filho na obra de pastor? É um privilégio muito grande, né? Saber que Deus escolheu o meu ventre, né? Para tirar um salvador de almas. É um privilégio muito grande, né? Eu posso deitar a minha cabeça no travesseiro, né? E falar assim, não, meu filho está na bênção. Ele está salvando almas, né? É um privilégio muito grande. Legal, né? Você vê, um privilégio de ver o filho na obra ganhando almas, um salvador de almas, né? E também tem uma obreira na obra também. Tem um filho pastor e uma filha obreira. Sim, essa obreira, ela é uma bênção também, né? E eu não sei, eu não tenho nem o que falar dela, né? Porque essa menina, ela teve muito doente na cama do hospital, né? E aonde a gente passava a noite com ela no hospital, ela tinha desmaios constantes, né? Teve diabetes, né? Muito alto. Deus foi lá na cama do hospital, levantou ela lá da cama do hospital, né? E hoje, como esse privilégio que ela recebeu de Deus, Deus levantou ela para ela estar passando o que ela recebeu a passar para o povo. Você vê que interessante, né? Ou seja, valeu a pena ela ter chegado à igreja, valeu a pena ela ter lutado, valeu a pena porque aquela luta teve fruto. E tá aí os frutos. Um filho na obra, que foi o começo, foi com ela que começou a luta ali na fé. Hoje o filho está na obra, hoje a filha é obreira, as outras filhas ajudam ela em tudo, tá sempre com ela ajudando, acompanha ela em tudo que ela precisa, os filhos ajudam, porque esse é o papel do filho, né? A mãe, o pai, eles cuidam quando nasce, né? Troca a fralda, leva para o hospital e tudo, e depois que o filho cresce, é a hora do filho retribuir aquilo que ele recebeu na infância. Então, valeu a pena todo o esforço, sacrifício para hoje ter a família na fé. Olha, gente, eu fico muito emocionada porque foi difícil, viu? Muito difícil você ser mãe, né? Criar 4 filhos, embora ambos ambos sofria, sofria, né? E às vezes a gente passava dificuldade, a sede, às vezes passava fome, até fome, né? Mas eu lutei em todas as minhas forças, trabalhava em 3, 4 empregos para trazer a comida para pôr na mesa. Depois o mais velho foi crescendo, também foi ajudando. Aí a outra também, a Fernanda, já foi ajudando. Depois a Evelyn também, todo mundo ali naquela força, né? Você vê que é uma história muito difícil. Minha história dá um livro, gente.
Se eu for contar aqui tudo, dá um livro, porque eu me emociono só de falar da minha história, porque a minha história dá um livro. É muita luta, mas é muito também edificante por conta do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, eu já tinha desistido, mas o Espírito Santo segurou firme na minha mão e eu tô aqui, mais de 30 e poucos anos buscando a Deus. Amém, pessoal? Foi um prazer receber minha sogra aqui, nesse bate-papo aqui. E eu queria deixar um versículo sobre tudo isso que estamos conversando aqui. Mateus 10, 20, que diz: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Vou repetir: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então, a gente fala porque a gente sabe que é o Espírito que está em nós, que nos pede para falar. E a gente não vai se calar, a gente não vai parar nunca. A gente vai continuar falando da fé, histórias de fé, pessoas de sucesso, pessoas que venceram, pessoas que alcançaram, e graças ao Espírito Santo, essas pessoas estão vencendo. É um prazer ter a senhora aqui, nesse bate-papo, e que venham mais vitórias, com lutas, mas que venham mais vitórias. Tá bom? Que Deus abençoe. Eu vou deixar aqui embaixo o Kawaii, o link do Kawaii dela, para que vocês possam seguir e ver os vídeos que ela posta lá, sempre levando uma palavra de fé para as pessoas. Ela também é da fé, ela também tem a mesma fé que a gente, de divulgar a palavra de Deus, que seja por 1 minuto, falando ali e na rede social. Tá bom? Manda um abraço para todo mundo aí. Um abraço a todos e que Deus abençoe. E que a vinda do Filho do Homem está próxima. Não abandone a sua fé. Abençoe a todos. Forte abraço. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua